Estamos aqui com o reverendo João Branco, que faz parte da história desses 60 anos, e hoje ele vai contar um pouquinho da história dele. Olá, tudo bem? Então, minha história ela começa aqui nessa igreja. No ano de 1989 foi quando eu fui convidado para um retiro espiritual, em fevereiro de 1989, e nesse ano eu fui convidado por um amigo, e engraçado que eu fui convidado por um amigo de copo. Na época, não convertido, bebia muito, ainda com 18 anos. E ele me chamou e eu fui, não sabia o que era retiro. E eu fui, chegando lá no retiro. Nós chegamos, era bem tarde, era mais de meia-noite. E então a mocidade se reuniu, né, a diretoria, e resolveu não ficar com a gente lá no retiro. Eu e meu colega. Normal, dois bêbados chegando em um retiro de juventude, normal de não deixar que ficássemos lá. Mas enfim, era muito tarde para voltar, era no interior da nossa cidade, e resolveram então que nós iríamos dormir lá, mas na manhã seguinte nós íamos voltar para casa, porque não queria que a gente ficasse lá. Para mim tudo ok, né? Aquilo ali não era... Eu não estava me sentindo rejeitado, nada disso, pelo contrário. Mas aquela noite foi uma noite muito especial, porque apesar de estar muito embriagado, arrumaram o local para eu dormir e eu fiquei lá sem nada, não tinha cobertor, não tinha travesseiro, não tinha nada. Mas enfim, eu passei a noite dentro de uma cozinha, a cozinha da escola, mas na manhã seguinte eu acordei diferente. O porre para mim não era uma novidade, mas naquela manhã, era uma manhã de domingo, eu acordei diferente. Acordei com um brilho, tudo estava tão bonito, e o que me intrigou naquela manhã de domingo foi que eu não estava com dor de cabeça, não estava sentindo os sintomas de uma pós-embriaguez. Alguma coisa tinha acontecido. Mas para mim tudo normal. Levantei, deram um café, e aí falaram o seguinte: olha, logo depois do devocional, então vocês vão embora. Para mim estava tudo bem. Para mim era apenas mais uma aventura de fim de semana. Mas naquela manhã de domingo, eu lembro... Desculpe. Naquela manhã de domingo, o Senhor resolveu me salvar. Apesar de quem eu era, e aí eu olho para Santo Agostinho, que ele acreditava na predestinação justamente por isso, por conta de quem ele é, de quem ele era e pelo que Deus tinha feito na vida dele. Aquele domingo para mim foi um domingo muito especial. Resolveram então deixar que ficássemos no retiro por conta dessa conversão no culto da manhã. O Senhor já tinha feito uma obra para mim na noite anterior. Eu tinha feito uma obra no meu coração enquanto eu dormia. Eu não precisei levantar a mão, não precisei ir à frente, nada disso. O Senhor havia feito uma obra poderosa. E então aquilo tudo para mim era novo. O ser crente era novo. Eu encontrei um povo diferente, um povo alegre apesar das coisas. E então comecei a me encantar pela igreja. Pela igreja. Saímos do retiro, viemos para a igreja, e algo muito engraçado acontecia na época. O reverendo Roberto, ele, no culto de retirantes, que nós tínhamos o culto de retirantes, que acontecia na quarta-feira, ele me chamou para dar o testemunho. Eu não sabia o que era isso, eu não tinha noção do que era dar testemunho. Foi algo muito engraçado. Eu estava na frente ali sentado, e com a melhor roupa que eu tinha, e eu gosto de falar isso porque isso me reporta a quem eu era. Eu tinha uma calça com um desenho, meu irmão muito habilidoso, ele tinha desenhado um dragão na minha calça, até embaixo, e eu tinha uma jaqueta jeans com o símbolo do Rolling Stones nas costas, aquela língua para fora, e era a melhor roupa que eu tinha, e eu botei a melhor roupa que eu tinha para vir para a igreja, mas não era a roupa adequada para vir para a igreja. Então eu cheguei, o pastor me chamou para dar testemunho, eu falei: o que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu não sabia o que ia falar. O tempo passou,
E então eu fui tido por muitos anos como o ex-drogado, e eu nunca usei droga, só bebia. A droga mesmo eu nunca usei. E então comecei a me envolver com a mocidade, fui muito bem recebido pela igreja, por uma família da igreja em especial, a família do presbítero João Martins. E aquela família me abraçou, então eu comecei a dar sequência então naquilo que seria a minha vida cristã. Abri mão de muita coisa, né, porque eu morava em um bairro muito pobre, né, no Perpétuo, aqui na nossa cidade. E, enfim, hoje eu sou pastor no lugar onde eu fui criado, por início de destino. Então agora conta pra gente um pouquinho de como foi o chamado pastoral na sua vida, né? Então, foi muito interessante porque Cristo me salvou no fevereiro de 89, em dezembro de 89, 25 de dezembro de 89, eu fui batizado. Em 90, eu já era presidente da mocidade. Em 91, continuei. Em 91, eu casei. E em setembro de 91, foi o aniversário da nossa mocidade. E nós convidamos para pregar, então, o recém-ordenado reverendo Averaldo Júnior, o JR, para pregar. E foi uma festa, igreja lotada, tudo maravilhoso. E ele começou então a pregar, e eu lembro claramente que ele falava sobre os campos preparados, brancos, prontos para a colheita, só que os ceifeiros eram poucos. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei, cara, como pode? Ainda recém-convertido, eu falei, como pode não ter pessoas para colher? Eu não sabia o que significava, eu não sabia, mas foi algo muito forte no meu coração, esse chamado ministerial. Então, ele chamou para quem queria ser pastor. Para mim, ser pastor era subir para o púlpito, falar alguma coisa, era isso para mim. Eu não tinha noção, não conhecia ainda a igreja presbiteriana. Então, fui à frente, né, a irmã Derli, né, que hoje mora em Macaé, ela foi, me abraçou e falou assim, João, tu não sabe o que é isso? Eu não sei, mas eu estou indo, Deus mandou eu estou indo. E ela parou, orou, e dentro dela, depois ela confessou, ela falou assim, ele não sabe o que é isso, ele não tem condição. E na época, né, em 89, eu tinha só a 5ª série, né, como o reverendo Davi gosta de dizer, né, a 5ª série fraca. E eu falei, não importa. Ela falou, só que vai ter que estudar, você vai ter que voltar para estudar e tal. E eu voltei a estudar e fiz a 5ª, a 6ª, e eu sempre fui um aluno mediano, mais para baixo do que para cima, mas ali, né, e as notas, todas notas boas, notas altas. Eu falei, esse cara só pode ser Deus. Então terminei o meu primeiro grau, antigamente o 2º grau, e fui para o seminário, e cursei 4 anos do seminário, e aí veio então a ordenação, né, em 2003 veio a ordenação, e estamos aí, né, há 21 anos no ministério. Você citou também que o senhor casou nesse período, né? Sim. Acredito que a tia Sidneia é uma pessoa importante também no seu ministério, então conta pra gente aí como ela faz parte disso e também na criação da Igreja Monte Moriá. Outra coisa extremamente interessante, a minha esposa, ela é irmã do meu colega de copo que me convidou para ir para o retiro. Eu achei isso, só Deus fez essas coisas. Então, eu conheci a minha esposa no dia que eu estava vindo para o retiro. Não existe paixão, não existe amor à primeira vista, porque na minha concepção amor é algo construído, mas ela me encantou de alguma maneira, e então eu resolvi que eu ia namorar aquela moça, e começamos a namorar no retiro mesmo. Casamos em 91, dois dias antes de eu completar 20 anos eu casei, então casei com 19 anos, ela com 17, né? Hoje nós temos 34 anos de casados, vamos completar 35 agora em maio, e dessa união surgiu, né, o Senhor nos concedeu o João Vitor, que hoje está com 29 anos, e a Rebeca, que está aqui, escondidinha ali, né, que vai completar agora 17, no próximo dia 16. Então foi a grande bênção. E eu tive o privilégio de que nessa igreja, né, eu fui casado, o Senhor me chamou, o reverendo Roberto me casou, batizou os meus filhos, né, então eu tenho essa gratidão a Deus por esse lugar, por essa igreja aqui, que é a minha igreja. E como foi então a
implantação, né, da igreja Monte Moriá. Algo muito interessante. Tudo na minha vida é muito interessante, não sei se vocês perceberam. É porque é tudo muito de Deus. Tudo muito de Deus. Nesse tempo em que, desde que o Senhor me resgatou, todos os meus dias eles são pautados pelo Senhor, né? Eu não sou presbiteriano por acaso. O Senhor me chamou aqui e eu via todos os livramentos que o Senhor tinha dado a mim antes. E depois que eu conheci a predestinação, eu falei, poxa, agora eu entendo a predestinação. Mas enfim, nós começamos um trabalho, eu estava ainda terminando meu 2º grau, começamos um trabalho de cultos nos lares, na minha casa, na casa do presbítero Jonas, né? E isso acontecia na casa do pessoal do bairro São Pedro, onde está localizada a Monte Moriá. E aquilo foi tomando forma, cada culto que passava, cada dia que passava, cada semana que passava, aumentava-se o número de pessoas, os vizinhos vinham e tal, e a gente estava já com 15 pessoas, 20 pessoas, não tinha mais como fazer nas nossas casas. Então passamos a nos reunir na casa do saudoso presbítero Adelaide, que a casa dele tinha um espaço que já parecia uma congregação, que era uma garagem que estava bem utilizada, e nós passamos a usar ali. Tinha um espaço para umas 25, 30 pessoas ali, e nós ficamos ali no máximo um mês, já tinham 40 pessoas. Então levamos a proposta ao conselho para que pudéssemos então alugar uma loja, para que a gente pudesse já iniciar então a congregação, que se chamaria Congregação do Bairro São Pedro. E então o conselho, né, na época, um dos presbíteros disse o seguinte: não vale a pena, porque nós já tentamos implantar um trabalho no bairro São Pedro, mas não funciona, mas aprove o Senhor, que o conselho aprovou então a abertura desse trabalho. Foi alugado então pelo conselho uma loja, e nós começamos a nos reunir, e foi um crescimento muito rápido, com a ajuda da IPB. Então nós conseguimos em 4 anos organizar como igreja, e a igreja foi organizada em 2003. Fizemos 22 anos no novembro do ano passado, né? Hoje ela é uma igreja com terreno próprio, com templo próprio, né? Lá no bairro onde eu fui criado, no bairro São Pedro, mais no Perpétuo. E eu lembro algo muito interessante, foi quando nós reunimos a igreja para escolher o nome que seria a igreja, porque ficaria esquisito, né, chamar a igreja presbiteriana São Pedro, né? E foram muitos nomes cogitados, Dedo de Deus, Serrano e tal, até que veio a proposta do presbítero Jonas de chamar a igreja presbiteriana Monte Moriá. Então foi aceito pelo conselho, pela mesa na época, e então fixou-se. E nós ficamos então nesse local, nessa primeira loja, nós ficamos por 4 anos, depois fomos para uma outra maior, porque o número já tinha aumentado, nós estávamos com 70, não cabia mais na lojinha. Depois subimos, fomos para a praça, chamada de Praça dos Operários, mais comumente conhecida como Praça da Ruela, e ali ficamos por mais 4 anos, até conseguirmos comprar, né, com a ajuda da IPB, a ajuda de patrimônio da IPB, conseguimos comprar então o terreno que nós estamos hoje. E a igreja hoje ela tem sido referencial naquele lugar, ela tem sido uma bênção naquele lugar. Hoje nós estamos com 140 membros, né, atuantes, né, um povo determinado, um povo que ama o Senhor. Mas tudo começou aqui, nesse lugar. Tudo começou nesse lugar, com pessoas orando. Voltando um pouco lá atrás, a mocidade ela orava demais, e eu sinto muita falta disso. Era um povo que orava, e dessa mocidade, vários foram pastores. Alguns saíram da nossa denominação, mas são pastores em outras denominações, né? E a gente vê a boa mão do Senhor sobre essa igreja. Então, nesses 60 anos que está completando, a gente olha para trás e vê tudo aquilo que o Senhor propôs, o Senhor proporcionou à igreja, todos os filhos, todas as igrejas que saíram, e é uma grande bênção. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por tanta bênção recebida nesse lugar, e agora também na Monte Moriá e nas outras igrejas que são filhas desta, na nossa cidade, aqui em Teresópolis.